Pronto, agora ele começou a gravar. Esse exercício que a gente estava fazendo todos esses passos, né? De conhecer o corpo, de sentir o gosto do corpo, de saber quem é o nosso predador, quem é a nossa presa, o que a gente come, o nosso predador. Ele mostra que nós, como autoras, como serpentes, como mulher, a gente está sempre no risco, né? A gente está sempre correndo risco. Tanto o risco do corpo, mas também como o risco do sentido, né? A gente... Nem sempre os sentidos que a gente quer passar no texto, eles vão chegar, né? E escrever é isso, é correr esse risco de deixar, quando a autoria se faz, de deixar deixar para o outro, né? Escrever sem garantia, saber que eu não sou mais dona disso que eu escrevo. Eu escrevo, há uma presença ali, mas essa presença já está ausente. Essa presença, ela já se foi, como um fogo, né? A voz é um fogo e o que eu tenho na escrita são as cinzas da escritura, né? É uma prova de que a voz já esteve lá, mas aí ela se foi e fica aquele lugar oco, né, dos significantes, para o que o outro, para o leitor, construir sentidos. Então a gente está sempre correndo risco, né? Então essa era a nossa ideia de todo esse processo que a gente fez para a gente chegar nesse de hoje, que eu acho, um dos exercícios mais lindos do nosso curso, né? E é uma pena que a gente vai fazer esse exercício e eu vou conversar com vocês pra gente ver como é que a gente vai fazer esse exercício, que ele era tão material virtualmente. A gente vai ter que discutir isso juntas, porque esse é o exercício do fármaco. Porque se a gente já fez todo esse processo, já estamos prontas para saber qual é o nosso veneno. Então, o fármaco ela tem essa acepção de veneno e de remédio, né? Então, o veneno da cobra também é com ele que a gente faz o soro contra ele mesmo, né? Então, essa é a ideia de fármaco. Não sei se já ouviram falar, provavelmente sim, mas é isso. Então, o nosso exercício de hoje, desse próximo encontro, ele está relacionado ao nosso fármaco. É a gente, nesse momento, dividir o nosso fármaco com as nossas outras, com as serpentes. A gente mostrar qual é a receita do nosso fármaco. Mas antes eu vou falar um pouquinho de fármacos, da onde vem essa palavra. O Derrida tem um livro muito bonito que chama A Farmácia de Platão. Nesse livro, ele vai pegar os diálogos lá, né? Os textos de Platão, e em um dos diálogos ele vai pegar um evento que é onde o fármaco aparece. Então, em onde que é esse evento onde o fármaco aparece? Ele aparece quando um rei na Grécia recebe uma visita e esse visitante leva para ele um presente. E o presente é a escrita. E aí a escrita, por quê, né? E qual que é a justificativa desse presente? Ele estaria dando um presente que era um remédio contra o esquecimento, né? Porque as palavras ali, elas eram palavras, a comunicação se fazia oralmente, os poemas, eles eram orais. E aí esse visitante entrega esse presente e fala, olha, eu te dou a escrita e a escrita vai ser um remédio contra o esquecimento. No entanto, durante o diálogo, a gente vai entender também que isso, na verdade, não era um remédio, mas isso era também um veneno. Ele tinha um lado da escrita que era um veneno, porque a partir do momento que eu escrevia, eu não precisava mais lembrar. Se eu precisasse depois daquilo, eu não precisaria recorrer à memória, aquilo já estava escrito, estava registrado. Então, o fármaco, a escrita representa esse grande fármaco, essa ideia de fármaco, que ela é o veneno e o remédio, né, contra o esquecimento, né, contra a memória, contra o esquecimento. E aí uma fala de Derrida, que é o seguinte, vai estar no papelzinho de vocês. Então, quando a gente pensa em fármaco, né, a gente pensa que não há remédio inofensivo. O fármaco não pode jamais ser simplesmente benéfico. A essência ou a virtude benéfica de um fármaco não o impede de ser doloroso.
Essa dolorosa fruição, ligada tanto à doença quanto ao apaziguamento, é um fármaco em si. Ela participa ao mesmo tempo do bem e do mal, do agradável e do desagradável. Ou antes, é no seu elemento que se desenham essas oposições. Então vejam, quando a gente está falando de fármaco e está falando da escrita, a coisa fica ainda mais possante quando a gente pensa em literatura, né? Pensar a literatura como um fármaco. Nos meus cursos, todos os cursos que eu dou, que estão ligados, né, nesse viés terapêutico, a gente fala da literatura como um lugar de salvação, mas não no sentido assim, platônico de salvação, né, de idealizado de salvação, mas como um lugar que eu posso frequentar para poder encontrar respostas, organizar caos, criar ficções possíveis contra a fixação de uma ideia única, né? Uma história única. Então, criar possíveis histórias. Então, quando eu penso a literatura assim, eu penso ela como um remédio, né? Como um lugar, um poderoso remédio com o qual eu posso lidar com a vida, né? Como a gente está fazendo hoje, através da literatura a gente está lidando com o mal, né? Com a doença, com o vírus, com tudo que está aí no fundo, né? Porém, a literatura, ela não tem só essa camada, ela tem o seu outro lado. Ela tem um lado que é o lado de veneno, né? É o lado de veneno quando? Quando a gente começa com a fixação das nossas ideias, né? Então, a literatura, ela nos também, do mesmo jeito que ela nos liberta, ela nos aprisiona. Quando ela nos aprisiona e nos deixa estáticos, vivendo uma única história, voltando sempre àquele elemento, criando uma fixação em torno dele. Não que eu tenha que não falar das coisas ruins, mas eu tenho que me movimentar dentro dessas coisas ruins. Quando eu tô lendo literatura e isso tá me bastando na vida, eu tô lá passando horas e horas, dias e dias, noites e noites, só lendo e não agindo, não vivendo, ela tá sendo um veneno, né? Ela é um veneno, né? Quando eu falei pra vocês, né? A gente estava falando no encontro passado e talvez eu esteja me repetindo, mas a Júlia trouxe essa questão, né? Essa questão, a questão do suicídio está sempre entre nós, né? Eu trouxe a aluna também que falava sobre isso no outro encontro. Então, quando a gente tá diante de textos, às vezes, que são muito lapidados, que são muito bons e que eles têm uma identidade muito formada, a gente fica com um pouco de medo, né? Porque se vocês forem ver, nesse curso que eu dou sobre as escritoras suicidas, as escritoras suicidas, elas constroem, eu vi que a Júlia também está lendo a Sylvia Plath, uma escritora incrível, mas com uma fixação pelo suicídio e com uma fixação na máscara que ela criou para ela, no eu lírico que ela criou para ela. É como se ela ficasse prisioneira de um eu lírico, que só lhe resta cumprir com aquilo que ela promete, que é o suicídio. Assim como Annie Sexton, assim como Alejandra Pizarnik. Se a gente estudar a história de Alejandra Pizarnik, a gente vai ver que ela chegou uma hora que ela se colou tanto que ela não conseguia mais se livrar da máscara suicida. E como essas potentes máscaras influenciaram potentes tradutoras como Ana Cristina César, que traduziu essas autoras, algumas dessas autoras, e que também acabou se tornando uma autora suicida, né? Então, é contra isso que a literatura está nesse lugar também, né? E por isso que a literatura é uma coisa tão perigosa, né? É muito perigosa. Não é à toa que Platão vai expulsar, né, os artistas, né, os rapsodos da República, né? Para eles não têm lugar, porque eles roubam a vida, né, escrevendo, eles roubam a vida. Aí, claro, Aristóteles vai falar, não, podem vir todo mundo, porque a gente vai organizar, a gente vai dizer como é que vocês fazem, os procedimentos direitinho, a gente vai entender vocês para poder controlar, né? Então, o Platão expulsa, porque ele sabe do perigo dos artistas, né, como eles são perigosos. O Aristóteles traz ele de volta na poética para estudar e para compreender, porque a partir do momento que eu compreendo, que eu classifico, né, eu posso controlar.
Mas o que eu tô querendo dizer, e talvez esteja me estendendo muito, é que a literatura é muito perigosa, né? Ela é muito poderosa, ela é muito poderosa, mas ela contém esse perigo também, por isso o fármaco. E, e aí, e que bom, né? Porque senão, imagine, se ela não tivesse sentido nenhum, o que a gente já tá fazendo essa noite? Todo mundo vindo aqui, todo mundo furando o capitalismo e fazendo aula de literatura, e estudando literatura e aí estudando escrita criativa, né? Então, é muito bom que a gente tenha essa consciência desse lugar onde a gente tá. Acho que eu vou parar um pouquinho aqui e depois eu continuo, pra ver se vocês estão aí ainda.